Então, pessoal, para compreender o que nós dissemos no texto acima, vamos observar esta figura. Quais os elementos que nós temos aqui? Bom, nós temos uma reta, tá? Essa reta é o gráfico da função identidade, ou seja, f de x igual a x. Tá joia? Temos aqui também a inclinação desta reta m igual a 1. Colocamos aqui esses controles para que a gente possa variar alguns parâmetros. Por exemplo, eu posso variar o b, que nesse caso aqui é zero, para b igual a 1, por exemplo, ou qualquer outra coisa. Daí eu vou ter a função linear f de x igual a x mais 1. Isso fez com que a função fosse deslocada, todos os valores fossem deslocados uma unidade para cima. Bom, vou voltar para cá, para a função identidade, e vamos começar a observar. Bom, o ponto x, eu posso fazer ele se deslocar sobre o eixo x. Na medida que eu faço o ponto x se deslocar sobre o eixo x, então eu provoco um deslocamento correspondente dos valores da função, ou seja, dos valores de f de x ou nos valores de y. Enquanto isso, o ponto P vai se deslocando sobre o gráfico da função. Em outras palavras, o gráfico dessa função é então o conjunto de todos os pontos P, né, que tem a abscissa x e a ordenada y igual a x ou f de x igual a x. Ora, o que tem de especial aqui para a gente observar? É que a taxa de variação dessa função, ela é constante, o que significa que se eu promovo um deslocamento de uma unidade aqui no eixo x, eu vou provocar um deslocamento de uma unidade aqui no eixo y. E isto para qualquer lugar aqui do eixo x onde eu deslocar uma unidade. Então veja que se eu fizer o x passar de 3 para 4, o f de x vai passar de 3 para 4, deslocando uma unidade. Vejam isso. Olha, e isso não acontece apenas nesta região aqui onde o ponto P está agora. Isso acontece para qualquer posição ocupada pelo ponto P. Ou seja, se eu vier cá na frente e fizer o x variar de uma unidade, por exemplo, aqui passando de 7 para 8, o f de x vai variar uma unidade passando de 7 para 8. Observem. Mas tem mais do que isso ainda. Veja que esta é uma característica, ou seja, ter uma taxa de variação constante é uma característica de toda função linear. Então, por exemplo, eu vou variar aqui o parâmetro m, fazendo aparecer aqui uma outra função, por exemplo, que é a função y igual a 2x. Nesse caso, eu tenho agora uma reta, que é a reta f de x igual a 2x, então ela tem uma inclinação igual a 2. O que vem a ser isso? Isso significa que se eu desloco o x uma unidade, eu vou provocar um deslocamento de 2 unidades aqui nos valores da função, no f de x. Por exemplo, se eu pegar o x e fazer o x variar de 2 para 3, então o f de x vai variar de 4 para 6. Observe. E isso acontece ao longo de toda esta reta. Eu posso ir lá mais longe, por exemplo, e eu fazer a função, por exemplo, variar de 6 para 7. E isso vai provocar também um deslocamento correspondente a 2 unidades no eixo Y. Vou mudar o zoom aqui para perceber isso. Por exemplo,
Se eu fizer o x passar de 6 para 7, então o f de x que está aqui em 12 vai passar de 12 para 14, deslocando 2 unidades aqui no eixo y. Observe. Então, o que significa isso? Que a taxa de variação de uma função linear vai ser sempre constante, ou seja, em qualquer momento aqui que eu deslocar o eixo x em uma unidade, a função vai deslocar um valor correspondente e esse valor correspondente é dado pela inclinação desta reta. A inclinação, então, é dada por esse parâmetro m. Veja, se eu variar o m aqui para 3, o que significa isto? Que se eu desloco o x uma unidade, o y vai sofrer um deslocamento de 3 unidades. Vejam bem, eu estou aqui x igual a 2, então f de 2 é 3 vezes 2, que é 6. Se eu deslocar do 2 para o 3, a função pulou de 6 para 9. E esse deslocamento de 3 unidades no eixo x vai ser percebido sempre que eu deslocar o x uma unidade. Perdão, esse deslocamento de 3 unidades no eixo y vai ser percebido sempre que eu deslocar o x uma unidade. Então, este m, que é a inclinação dessa reta, me dá a taxa de variação constante desta reta para qualquer que seja a reta. Eu posso variar os parâmetros aqui como eu quiser e eu sempre vou perceber esse mesmo comportamento. Vejam aqui, por exemplo, que o f de 1 é igual a 5, a taxa de variação é 3, o que significa que se eu variar o x uma unidade, eu vou perceber uma variação de 3 unidades. Então, se eu fizer o x vir de 1 para 2, eu vou perceber que o f de x vai pular de 5 para 8, né? E eu vou fazer isso aqui agora. Então, é isso, é o significado da gente dizer que a taxa de variação de uma função linear, ela é sempre constante, tá? Eu posso movimentar o x onde quer aqui que eu queira, e uma unidade de deslocamento vai promover sempre um valor constante de deslocamento correspondente aqui no eixo y, e esse deslocamento correspondente vai ser dado por esse parâmetro m, taxa de variação, que nesse caso é exatamente a inclinação dessa reta. Bom, e perceber isso vai ser muito importante para que a gente possa, então, compreender como que é a taxa de variação em funções não lineares. E se a função tiver como gráfico uma parábola ou uma outra curva qualquer que não seja reta, como é que eu faço para saber como que essa função está variando com a variação do x, ou seja, qual que é a taxa de variação em um ponto P sobre o gráfico dessa função quando eu fizer o x variar aqui. Para perceber ou para entender essa taxa de variação em funções não lineares, a gente vai usar o recurso da função linear para poder compreender isso, e isso é o que nós vamos falar na próxima sessão.